Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Esse é mais um momento EBD, Oásis de Deus. Estaremos mais falando aqui um resumo da classe dos nossos alunos, que nesse domingo iremos estudar a lição de número 7. As nossas crianças, nosso departamento infantil, a nossa classe de primário, vai estar estudando o tema Na Casa de Deus, eu aprendo a trabalhar em sua obra. E temos como objetivo dessa aula fazer com que os nossos alunos de primários desejam trabalhar na obra de Deus, tá? Temos o ponto central que nos fala que nós temos a função especial na obra de Deus. Cada um de nós temos um trabalho específico a fazer na casa do mestre, tá bom? Então essa é a nossa lição do número 7 da classe dos nossos primários. Na lição dos nossos jovens, também a lição de número 7, que nesse trimestre está estudando o tema A Prova da Vossa Fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida, tá? E na lição de número 7 tem como tema Fé para crer que Deus fala por meio dos profetas. E essa lição ela está distribuída em 3 pontos. Ponto 1, os profetas do Antigo Testamento. Ponto 2, o ministério profético do Novo Testamento ou no Novo Testamento. Ponto 3, entendendo a profecia bíblica. E o texto principal desta aula está em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3, que nos diz: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E o resumo dessa lição, querido irmão, querido alunos da classe dos nossos jovens, as profecias são os oráculos de Deus que manifestam sua vontade e sua soberania para a humanidade, tá bom? Então esse é o nosso resumo, esse é o enfoque da nossa classe dos nossos jovens. Na classe dos adultos também estamos chegando à lição de número 7, que tem como tema a responsabilidade da igreja com os missionários, tá certo? E o tema do trimestre é até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Anteriormente, tratamos sobre as formas pelas quais a igreja deve se importar com missões. Nesta aula, queremos abordar que a igreja tem a responsabilidade como mantenedora da obra missionária. É muito comum encontrarmos igrejas que são calorosas quanto ao incentivo para a realização de missões. Outras têm a pretensão, de enviar missionários ao campo, porque anelam realizar esta obra de forma mais direta. Todavia, querida, é preciso pontuar, e considerar alguns aspectos que envolvem assumir, o compromisso em ser mantenedor de um missionário. Em primeiro lugar, é importante considerar a capacitação das pessoas que têm o chamado para missões. Há muitas dificuldades que implicam na realização da obra missionária, que vão desde a escassez de recursos até questões emocionais e de ordem familiar. Quando se seleciona missionários para o campo, não basta identificar pessoas com boa vontade. É preciso também verificar se elas têm o preparo emocional para lidar com as intempéries do campo. Há muitas pessoas que, em virtude da empolgação, empregam forças e até realizam um bom trabalho, porém o desânimo, a pressão por resultados ou mesmo a distância da família faz com que muitos pensem em desistir do chamado. Nesse sentido, é importante que a igreja deve entender seu papel como mantenedora do trabalho missionário, não apenas no envio de recursos materiais, mas também no apoio emocional e espiritual dos missionários.
Por sua vez, querido, cabe àqueles que foram chamados por Deus a entender a dimensão da abnegação que terão de enfrentar em razão do chamado. Conforme afirma o missionário Olinto de Oliveira, ele diz: aqui a palavra maior é a abnegação. Duro é difícil a dor da separação da família, dos amigos, é enorme. A saudade da cultura nativa pressiona muitas vezes e leva o missionário a questionar a validade da renúncia em favor do trabalho. Isso, no entanto, queridos, precisa acontecer para que o evangelho seja anunciado transculturalmente. A pergunta permanece: você está disposto a passar por tudo isto para que a mensagem do evangelho alcance a outras pessoas? Aqueles queridos que foram chamados por Deus, obedeceram e largaram tudo, até mesmo os seus próprios ideais e ambições, para fazer aquilo que está no coração de Deus. Assim afirma Olinto Oliveira na sua obra Missões, a Hora Chegou. Queridos, e eu destaco mais e digo ainda mais, que é fundamental que a igreja tenha esse entendimento. Cabe àqueles que são responsáveis pelos departamentos de missões de suas igrejas compartilhar a visão, não somente isso, mas também conscientizar a igreja de que o cuidado, a manutenção da obra missionária deve ser contínuo. Um forte abraço. Aqui é apenas um resumo da aula do próximo domingo. Responsabilidade da igreja com os missionários. Te convido, você que é da Oásis de Deus, a estar conosco domingo de manhã, aprendendo mais. E a você que vai ouvir este resumo, procure uma igreja Assembleia de Deus mais próxima da sua casa e seja ricamente abençoado com essa instrução da palavra de Deus. Tá bom? Fique com Deus e até a próxima lição de número 8.